Vou chamar o Yuri Pita e a Renata Agostini para a gente analisar, então, a união dessas apurações. Renata Agostini, um revés para o presidente Jair Bolsonaro, qual a sua análise? Não necessariamente, porque o que a gente vê é, de certa forma, você, com essa decisão de se unir, né, as duas investigações, os inquéritos, então, você abrevia o número de processos nos quais o presidente é alvo no Supremo Tribunal Federal, não é necessariamente uma indicação de desfecho. Já havia, como você recordava agora, uma ligação entre as duas apurações, é o que a PGR, então, identificou. Como lá atrás o ministro Alexandre de Moraes já havia autorizado que se compartilhasse prova entre os inquéritos, porque quando a Polícia Federal fez a análise desse caso específico na investigação sobre a conduta do presidente ao divulgar informações sobre um suposto ataque hacker que colocaria em xeque o sistema eleitoral, o que não é verdade, já falo sobre isso, mas quando o presidente fez essa divulgação, a Polícia Federal identificou ali similaridades no modus operandi do que estava sendo investigado nesse inquérito das milícias digitais que já estava em andamento. Por quê? Quando a Polícia Federal foi lá entender o que aconteceu, então, até a tal da live do presidente, no qual ele decide detalhar esse inquérito da Polícia Federal que apurava um ataque hacker ao TSE. Aí a Polícia Federal vê lá e vê que tem todo um percurso e que envolve ajudantes do presidente, inclusive auxiliares lotados no Palácio do Planalto na preparação desse material, e identifica que após essa mensagem dada pelo presidente na live, é como se fosse dada uma senha para a reverberação desse conteúdo nas redes sociais por uma série de perfis ligados ali à rede bolsonarista. Então isso tem relação, identificou a Polícia Federal, que já estava sendo apurado nesse outro inquérito das milícias digitais. Então, Alexandre de Moraes fala, ok, vamos compartilhar então os achados, as provas nesses dois casos. O que a PGR está dizendo bem, diante disso então, não dá para avaliar uma coisa sem a outra, é importante que se unam as duas questões. Então, não necessariamente esse processo nesse momento, a gente vê ali como um problema para o presidente. Ele segue sendo alvo de investigação e no cômputo total você teria ali menos um inquérito à parte, né? Eu gosto sempre de, quando a gente fala desse inquérito, lembrar do seguinte, há um debate, sim, se o inquérito estava sob sigilo ou não, isso é foco da própria investigação, mas o essencial o que o presidente quis, essencial para nós, me parece, o que o presidente quis fazer nessa live? Mostrar às pessoas que havia um documento da Polícia Federal que não estava de conhecimento público, que provava o que ele vem dizendo. Tem um problema com as urnas eletrônicas, com o sistema eleitoral. Veja só, houve um ataque hacker e vocês não estão sabendo, portanto, o que eu digo que tem problemas, isso procede. Quando o presidente torna público esse inquérito da Polícia Federal, que ainda estava em andamento, a Polícia Federal já havia descartado qualquer influência no sistema de voto em si, o que é diferente de uma violação no sistema do TSE. As duas coisas são distintas. Então, o presidente desinformou quando ele foi a público mostrar esse documento. Ele quis lustrar com o documento da Polícia Federal uma afirmação que ele faz que não procede, de que há um problema com as urnas eletrônicas ou com o sistema de votação. Yuri Pita, a gente pode ter alguma pista de para onde caminham agora juntas essas duas apurações? Olha, tá aí na pista, eu não sei, mas é um tijolo a mais, digamos assim, ou uma pedrinha a mais no caminho, num caminho que vem sendo traçado de algum tempo e que, se pudesse aqui, eu ia votar com a relatora Renata Agostini, que reconstituiu muito bem todo esse enredo de investigações do Supremo Tribunal Federal relacionado ao comportamento do presidente, a essa questão das urnas eletrônicas e esse impacto via redes sociais. E a grande questão, o caminho, se é que a gente pode ter algum prenúncio ali de para onde está indo, nessa linha do que você me perguntou, é exatamente nesse ponto. O quanto todas essas ações alimentam as redes sociais e vice-versa, e qual é a relação justamente dessas idas e vindas, dessa mão dupla, que é o que reverbera nas redes sociais alimentado por esse questionamento às urnas eletrônicas e o quanto o que surge e vai sendo fabricado e reverberando nas redes sociais também alimenta um comportamento, aí sim,
de uma figura que tem um papel institucional. E esse é o ponto que me parece crucial nessa apuração toda, dessa conexão entre o que faz alguém que ocupa o cargo de chefia de um poder, que é a chefia do Poder Executivo, questionando o sistema eleitoral, todas essas ações, inclusive por uso de recursos de estrutura pública, essas lives do presidente são feitas no Palácio da Alvorada, e o quanto isso tem reverberação com objetivos políticos nas redes sociais e como essa reverberação é estruturada por uma forma organizada ou não. Obrigada, Renata e Yuri.